No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma. Havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Querida, tudo o que hoje os nossos olhos conseguem contemplar teve um ponto de partida. Antes que o tempo existisse, antes que o primeiro grão de areia fosse moldado, ou que a primeira gota de chuva tocasse o solo, o Mestre já operava no silêncio da eternidade. A criação não foi um acidente, mas um ato de puro amor e design perfeito. Imagine o cenário, o vazio absoluto. Uma escuridão densa cobria o abismo. Não havia som, não havia vida, não havia esperança. Mas o Espírito de Deus pairava sobre aquela imensidão indeterminada. Onde os olhos humanos veriam apenas o nada, o Criador via um palco para a sua glória. E então, a voz que sustenta o universo ecoou: haja luz. E a luz passou a existir. Com uma única palavra, a escuridão foi dissipada, separada para sempre do dia. E Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim foi. E Deus chamou a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Passo a passo, o arquiteto do universo desenhava os limites do nosso lar. Ele reuniu as águas abaixo do céu para que a terra seca aparecesse. Ele ordenou que o solo produzisse relva, plantas que dessem sementes e árvores frutíferas, cada uma de acordo com a sua espécie. A terra, antes estéril e escura, vestiu-se de cores, texturas e aromas. O Mestre então colocou os luminares no firmamento do céu, o sol para governar o dia, e a lua junto às estrelas para governar a noite. Cada galáxia, cada constelação distante que hoje os telescópios tentam alcançar, foi posicionada milimetricamente pelos seus dedos. Ele encheu os mares de vida e os céus de aves que voavam sobre a terra. Ao olhar para tudo o que havia feito, o Criador não viu apenas matéria. Ele viu beleza. Ele viu o início de uma história que compartilharia conosco. E o Mestre sorriu, pois tudo o que ele fazia era muito bom. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A criação estava completa, mas faltava a obra-prima. Diferente de tudo o que havia criado apenas com o poder da sua palavra, para fazer o homem, o Mestre inclinou-se até o chão, moldou o ser humano do pó da terra com carinho. Como um oleiro que cuida de sua peça mais preciosa, Deus formou cada detalhe. Então, em um ato de profunda intimidade, soprou diretamente em suas narinas o fôlego da vida. O homem abriu os olhos, e a primeira coisa que viu foi a face do seu Criador. Para esse homem, e para a mulher que seria sua companheira, Deus preparou um lugar especial, o Jardim do Éden, onde criação e Criador conviviam em perfeita harmonia. Não havia dor no Éden. Não havia ansiedade pelo amanhã, nem o peso do cansaço ou a barreira do medo. O homem e a mulher caminhavam na brisa do entardecer ao lado do Mestre, conversando face a face e desfrutando de uma comunhão pura e ininterrupta. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Mestre colocou diante da humanidade um presente grandioso, mas também perigoso: o livre-arbítrio. Para que o amor entre a criatura e o Criador fosse verdadeiro, ele não poderia ser obrigatório. Um robô não pode amar. O amor exige a capacidade de escolher. No centro do jardim estava o teste dessa escolha. Deus deu ao homem abundância infinita, permitindo que desfrutasse de tudo, colocando apenas um único limite. Esse limite não era a restrição de um tirano, mas a proteção de um pai. O Mestre sabia que o conhecimento do mal traria um peso que a humanidade não fora criada para carregar. A inocência era o escudo do homem, e a obediência era o laço que o mantinha seguro na presença da vida. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Mas o sussurro do engano entrou no jardim. A serpente instigou a dúvida no coração da criação. Será que Deus realmente disse isso? O questionamento da palavra do Mestre abriu espaço para a desconfiança. O homem e a mulher olharam para o fruto proibido e desejaram ser iguais ao Criador, definindo por si mesmos o que era certo e o que era errado.
Eles escolheram quebrar o único limite. Comeram do fruto. No mesmo instante, os olhos de ambos se abriram, mas não para a grandeza, e sim para a vergonha. A inocência foi despedaçada. Pela primeira vez na história, o medo entrou no coração humano, ao ouvirem os passos do mestre que vinha caminhar com eles na brisa do dia. Em vez de correrem ao seu encontro, eles se esconderam entre as árvores. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. O veneno de víboras está nos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O afastamento de Deus alterou a própria natureza do homem. A desobediência gerou a queda, e a queda espalhou sua sombra por todas as gerações futuras. Como lemos nas Escrituras, a humanidade perdeu o rumo. Afastados da fonte da vida, os homens começaram a trilhar caminhos de autodestruição. As palavras tornaram-se armas. A mentira, o engano e a vaidade ocuparam o lugar que antes era da verdade e do louvor. A garganta humana, feita para proferir bênçãos e sabedoria, tornou-se, muitas vezes, como um túmulo aberto, exalando palavras que destroem vidas e separam amigos. A história que começou em um jardim perfeito passou a ser escrita com lágrimas, guerras e egoísmo. O homem tentou governar a si mesmo, mas descobriu que, longe do mestre, ele era apenas escravo dos seus próprios desejos. Visto que a justiça de Deus se manifesta pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Se a história terminasse no capítulo da queda, a humanidade estaria perdida para sempre na escuridão. Mas o amor do Mestre não é baseado na nossa perfeição, e sim na sua fidelidade. Mesmo quando o homem se escondeu com medo e culpa, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir procurá-lo, perguntando: "Onde você está?" Desde aquele dia no Éden, o Criador começou a desenhar o plano de resgate. Ele não abandonou a criatura ao seu próprio destino. Através dos séculos, ele estendeu alianças a homens imperfeitos, levantou profetas no meio do deserto e deixou promessas registradas na rocha, para nos lembrar de que a escuridão não teria a última palavra. A justiça que o homem não conseguia alcançar por suas próprias forças foi providenciada pelo próprio Mestre. A Bíblia nos mostra que, embora o pecado tenha nos destituído da glória original, a graça nos alcançou de forma gratuita. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouço. Esta é a jornada que iniciamos hoje. Do Gênesis ao Apocalipse, cada página da Escritura Sagrada não é apenas um relato do passado, mas um espelho da alma humana e do coração de Deus. É a história de um mestre que insiste em amar, que reconstrói o que foi quebrado e que transforma desertos em mananciais. Se você se sente perdido, caminhando por estradas escuras ou cansado do peso das suas próprias escolhas, lembre-se, aquele que disse haja luz no princípio do mundo continua pronto para iluminar a sua vida hoje. Ele conhece o seu nome, conhece as suas dores e tem pensamentos de paz a seu respeito. O convite permanece aberto. Basta invocá-lo e ele ouvirá.